Olá, meu nome é Victor Neves e nesse vídeo eu darei uma breve explicação sobre como funciona o Flexbox, ou CSS Flexible Box Module. Bom, primeiramente, o que é o Flexbox? Ele não é nada mais nada menos de que uma forma de organizar e dimensionar os elementos de uma página web de acordo com o seu tamanho no navegador. Para organizar os elementos, ela utiliza os eixos principal e cruzado, sendo que por padrão o eixo principal é o eixo horizontal e o cruzado por padrão é o vertical. Além disso, o Flexbox utiliza um elemento pai, que nós chamamos de container, para organizar os elementos filhos, que no caso são chamados de itens. Um outro ponto importante é que os itens também podem se tornar containers. Assim, os itens dentro dos itens são afetados pelas propriedades do Flexbox. Como o tempo pro vídeo é curto, eu vou apenas passar alguns comandos básicos, a gente não vai conseguir construir nada. E eu vou explicando os comandos, alguns comandos que vocês mais vão utilizar no Flexbox. Aqui eu tenho uma página web, aqui eu tenho o HTML dela, e para ficar mais fácil, eu só estou criando umas classes e elas estão aqui, aí eu vou explicando, vou mostrando na classe como funciona o comando. Primeiramente, aqui é o caso de elementos sem Flexbox, né? Eu tenho uma section que eu joguei um container, mas não é o container do Flexbox, é só uma classe para ter uma corzinha, tudo mais. E tem 4 itens. No caso de baixo, eu já vou ter utilizando o Flexbox. No caso, o row, que é o padrão, já vou falar disso. Aqui na nossa classe nós temos o container, flex, esse flex directions pode ignorar. Se nós virmos aqui no nosso estilo, a nossa classe flex, ela tem propriedade display flex. Com essa propriedade, nós já falamos que nós definimos que a nossa section, a nossa div, o elemento que for, ela vai ser um container do Flexbox. Então, que nós jogamos e ela fica assim. Já dá para ver que os elementos estão organizadinhos. Na linha de baixo, na section abaixo, nós temos o flex também. Estamos dizendo que isso daqui é um container. E nós temos esse column. Aqui na classe na página de estilo, a nossa classe column, ela tem uma propriedade chamada flex direction, que é a direção do nosso flex, a direção que ele vai organizar os itens. E aqui nós estamos jogando column, no caso coluna. Como vocês podem ver, no primeiro eu não joguei nada, porque automaticamente, por padrão, o flex utiliza o flex direction rule, né? Então, se você só colocar lá um display flex sem nada, ele vai para esse formato aqui. Bom, agora a gente vai vir para o flex wrap. O flex wrap, ele permite ou não a quebra de linha dentro do container. Nesse primeiro exemplo, nós temos 7 itens, um item muito grande que não coube dentro do nosso container. Esse container aqui tem um tamanho fixo. Então, ele acaba passando, né? E fica feio. Se nós utilizamos o Flex Wrap, vocês podem ver que ele ajusta o tamanho dos itens para
caber certinho dentro do nosso container. Aqui no nosso HTML, só para vocês verem, tem os dois exemplos, né? No wrap e wrap. Aqui nós temos o container, o flex. Esse container aqui é só o estilo, lembrando. O flex significa que nós jogamos um display flex, estamos utilizando o flexbox nesses dois containers. Aqui um no wrap e aqui um wrap. Aqui são só umas classes que eu coloquei para ter uma largura e uma altura fixa. Então vamos vir aqui no nosso no wrap. Aqui ó, no wrap. E o wrap aqui embaixo. Como a gente pode ver, tem a propriedade flex wrap. No wrap significa que não vai ter quebra, vai ficar feio assim mesmo. Nós temos o flex wrap, que ele vai fazer a quebra e organizar os elementos automaticamente dentro do nosso container. Bom, o próximo é o justify content. Vamos só fechar aqui rapidinho. E aí nós temos várias opções para o justify content. O que ele vai fazer? Ele vai organizar o espaçamento dos nossos itens dentro do container. Nós temos o space between, como já dá para ver, ele organiza de acordo com o espaço entre os containers. Ele tem o space around, que organiza pelo espaço, ele não joga tudo para a esquerda ou para a direita, ele ainda coloca um espacinho e organiza. Tem o Justify Content Center, que ele organiza os itens no centro, do nosso container. O Flex Start, que ele alinha, né, no início do nosso container. E o End no final do nosso container. Bom, vamos vir aqui. No nosso caso, nós definimos algumas classes aqui, ó, Justify Between, Justify Around, Justify Center. Se nós vimos aqui no nossa página de estilo, Justify Between, a gente só está jogando basicamente Justify Content, que é a propriedade, e jogamos Space Between. Esse primeiro caso. Justify Content Space Around, esse segundo caso. Justify Content Center, Justify Content Center. Flex Start, Flex End e belezinha. Vamos passar para o próximo. Bom, agora nós vamos falar sobre a nossa próxima propriedade do Flexbox, que é o Align Items. O que o Align Items faz? Ele organiza a posição dos nossos itens de acordo com o nosso eixo principal. Vamos no primeiro aqui, Align Items Stretch. Nós estamos definindo um flex. Podem ver que a gente não colocou essa classe column, então o nosso flex automaticamente está como row, então ele está organizando via linha. E nós estamos jogando essa classe aqui, align-stretch, que é essa daqui, align items, stretch. Então ele vai organizar todos os itens de forma que todos eles preencham a altura do container, né? No caso de baixo, no Align Items Flex Start, nós vamos jogar todos os nossos itens para o início do nosso container. Se lembrando, nós estamos trabalhando com o eixo principal, da horizontal. Align Items Flex End, nós vamos jogar todos os nossos Flex Items para o final do nosso container. Align Item Center, vamos centralizar ele no meio, de acordo com a altura. O Align Items também, ele tem um comportamento diferente caso o nosso Flex Direction seja column. Aqui, esses exemplos de cima, eles são Flex Direction Row, linha. Aqui no caso do column, se por exemplo nós colocarmos Flex Start, ele vai
para o início do lado esquerdo do nosso container, porque agora nós não estamos mais trabalhando com o eixo principal. Nós estamos trabalhando com o eixo cruzado, que é o vertical. Então no start fica aqui, no end ficaria tudo para cá, no stretch ele organizaria de forma que os itens ocupassem tudo isso daqui, todas as linhazinhas. No center ele colocaria no centro e seria isso. Então mais uma vez aqui, ó, align items stretch, mesma coisa, align items flex start, align items flex end, align items center, align, opa, esse era outro. Então, basicamente, esse daqui é o align items. Vamos para o próximo. Deixa aqui. Align content. Content, 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 content. Beleza. Vamos vir para cá. Vamos colocar aqui. Bom, o que o align content faz? Ele vai alinhar de acordo com o nosso eixo vertical. Uma outra coisa é que o align items ele alinha de acordo com o eixo principal, certo? Se nós colocamos que o nosso flex direction é column, o nosso eixo principal passa a ser passa a ser o eixo vertical e o eixo cruzado passa a ser o horizontal. Se nós definimos flex direction como row, o nosso eixo principal é horizontal e o nosso cruzado passa a ser o vertical. Então, no align content, nós vamos organizar de acordo com o eixo vertical, se estivermos utilizando flex direction row, e na horizontal, se nós estivermos usando flex direction column. Então, vamos lá para o primeiro, align content stretch. Ele organiza aqui, como vocês podem ver, os itens de acordo com o tamanho do nosso container. Como vocês podem ver, para dar certo, nós precisamos usar o flex wrap, porque senão ele ia acabar ultrapassando aqui. Ele precisa dar a quebra de linha caso tenha tamanhos maiores. E aqui nós estamos jogando a classe aqui, align say stretch, que no caso é essa daqui, align say stretch, que nada mais nada menos é que a mesma coisa está aqui em cima, align content stretch. Aqui no start nós vamos jogar para cima. Estamos nos baseando agora no nosso eixo cruzado, que no caso é o vertical, porque o flex direction desse container é row. Então vai jogar para cima. Align content end, jogamos para baixo. Align content center, jogamos aqui no centro. Se tivéssemos um align content center e um align items center, isso daqui estaria exatamente no meio. Bom, também temos o align content space between, que ele vai organizar de acordo com o espaço vertical. Estamos trabalhando com o nosso eixo cruzado, de acordo com o nosso container, né? Ele vai redimensionar os itens, pega o espaço, joga para cima, no meio, entre. Align content space around, espaço em volta. Vamos ser em cima, embaixo, um espaço também. Ele não joga só para cima, com space between. E como vocês podem ver aqui, bem parecido. Space around, space between, center, flex end. Não pode se esquecer de que na maioria das vezes você vai ter que usar um flex wrap aqui para jogar os itens para a linha de baixo, né? Aqui. Todos eles estão usando o flex wrap. Então vamos agora para o próximo. Bom, agora nós vamos falar algumas das propriedades dos flex items. Bom, primeiro nós temos o flex grow. Vamos jogar aqui embaixo.
Flex Grow. Ele tem um container padrão, só para dar o estilo aqui de fundo. Nós temos um flex. Automaticamente flex direction vai ser row. E ao contrário das propriedades do container, as propriedades dos itens, elas devem ser atribuídas aos itens do nosso container. Vamos mostrar aqui. Caso esse item aqui é só um estilozinho. E aqui embaixo que começa as propriedades para os flex items. Vamos lá. Deixa eu fechar isso aqui. Flex Grow. Flex Grow, ele vai definir a intensidade, digamos assim, que um item dentro de um container vai crescer conforme redimensionamos o tamanho. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos aumentar um pouquinho o tamanho dele. Você pode ver ó, que o 3 é o que mais cresce, enquanto ó, o 1 ali, tanto para diminuir quanto para crescer. Ó, o 2, a diferença deles, está vendo? Dessa forma, o 3, independente do tamanho, sempre vai ser maior que o item 1 e o item 2. Então, é basicamente o que a gente coloca. A gente vai colocar aqui, grow 1. Você pode colocar em pixel, você pode colocar em forma de porcentagem, da forma que você quiser. Você pode colocar alto também. Se você colocar um alto, ele vai redimensionar automaticamente de acordo com o tamanho dele, ou jogar um 0, que vai dar a mesma coisa. E, bom, basicamente é isso, né? Nós temos o Grow 1, Grow 2, Grow 3, que são desses 3 carinhas aqui. Vamos para o próximo, Flex Bases, que é esse item aqui. Quando a gente define o Flex Bases, a gente está definindo qual vai ser o tamanho inicial desse Flex Item. Aqui nós temos 3 classes, né? O Base Alto, que ele vai pegar o tamanho automaticamente que ele possui, que no caso, como ele só tem escrito isso, ele possui esse tamanho. Aqui nós colocamos um Base 150, um Base 150, só para representar, né? Que aqui é 150 pixels, aqui 250. Então vamos aqui, ó. Base Alto, a gente joga Flex Base, alto. No 150 aqui, que nós definimos, Flex Bases 150px, Flex Bases 250px. Bom, vamos para o próximo, Flex Shrink. Ao contrário do Flex Grow, o Flex Shrink vai definir a intensidade que um item, vamos voltar aqui, tira isso aqui, que um item vai diminuir, né? Então, vamos lá. Esse item maior 1, ele tem um shrink de 1. Então, ele vai diminuir quanto aumentar o padrão. No item 2, nós temos um grow 1 e um shrink 2. Ele diminui duas vezes mais, né? 2 vezes mais, com maior intensidade do que o normal, que tem 1. Aqui no 3, significa... ele tem um base 150, um grow 1 e o shrink 0. Quando a gente coloca o shrink 0, significa que, independente, você está vendo, ó, todos eles diminuem no caso, né? Mas o 3, ele continua com o mesmo tamanho, porque nós jogamos um Flex Base 150, que vai ser o tamanho inicial dele, e sempre que a gente tiver o shrink 0 ou o grow 0, ele vai continuar naquele tamanho, ele não vai aumentar. Você pode ver que ele aumenta, tá vendo? Mas diminuir, ele não diminui do tamanho que nós definimos para ele, que no caso são 150 pixels. Esses outros aqui são itens normais, eles vão redimensionando. Eles nem estão, na verdade, ó, porque o 2 ele já está, o 2 e os 3 estão aumentando, ele não deixa eles aumentarem. Eles não estão também com Flex Grow, né, por isso. Então, basicamente, esse é o Flex Shrink, né? Vamos para o próximo, Flex Order.
que basicamente você define